política. Professor Raul Borges, entre o Planalto e o Ceará, os caminhos possíveis para Ciro Gomes. Você disse aí que de vez em quando renasce um, ressurge um, é o caso do Ciro, professor? A política é um negócio interessante, né, Flávio? Às vezes a gente dá alguém por sepultado, por morto, aquela pessoa daqui um pouco reaparece. Acho que o exemplo que eu gosto de citar é o do Geraldo Alckmin, né? Tava apagadinho dentro do PSDB, fez uma mudança de partido pro PSB, virou vice-presidente da República. E o Ciro, rapaz, o Ciro brigou com o irmão, com o Cid Gomes, Ciro brigou com o Lula, brigou com o PT, Ciro se afastou desse pragmatismo da esquerda, por muito embora o partido dele, o PDT, continuava tendo um ministério dentro do governo, ele sempre foi um crítico desse governo Lula e disse que não pisaria em nenhum momento no palanque do presidente Lula, em qualquer que fosse os estados ou até mesmo na campanha de reeleição. Isso deixou a situação do Ciro Gomes muito difícil dentro do partido. Só que aí, meu amigo, a política dá essas voltas, né? O Bolsonaro se tornou inelegível, tem gente ainda que duvida da candidatura à reeleição do presidente Lula, e o que começou a acontecer, as pesquisas começaram a mostrar Ciro Gomes pontuando em primeiro, em segundo, em terceiro colocado, dependendo, obviamente, do cenário. Num cenário sem Lula e sem Bolsonaro, ele chegou a pontuar 19% em primeiro lugar, com o Tarcísio em segundo com 16%. Interessante isso, né? Mas mais interessante é saber que na semana retrasada, o Ciro fez uma jogada lá no Ceará que chamou a atenção de muita gente. Ele disse que votaria no Senado no pai do candidato a prefeito derrotado, deputado André Figueiredo. E o André Figueiredo é do PL, é um bolsonarista raiz. Uma aproximação estratégica do Ciro junto ao PL do Ceará para enfrentar o Eumano Freitas, que é o candidato do PT. Então, deixando muito claro que ele não vai apoiar o candidato do PT, pelo contrário, se precisar se unir ao bolsonarismo no Ceará para derrotar o candidato do PT, ele o fará. Mas é o que aconteceu, um grande grupo de partidos, Flávio Silva, do Ceará, começou a se unir em torno do Ciro Gomes para pensar no nome dele como candidato a governador do Ceará. Então, a União Brasil fez o convite, o próprio PL conversou com o Bolsonaro, com o Ciro a respeito, o Progressistas fez uma conversa com ele, o MDB fez uma conversa com ele. Então, o nome dele cresceu lá no Ceará e o Ciro é um governador que o Ceará tem saudade, digamos assim, porque teve uma boa administração por lá. Ao mesmo tempo, o irmão do Ciro Gomes, que é o Cid Gomes, voltou a elogiar o Ciro. Eles andaram separados, brigados. O grupo do Cid saiu, foi pro PSB. O grupo do Ciro tá pequenininho dentro do PDT. E surgiu agora um rumor de que o PSDB e o Podemos, fazendo a sua fusão, vai convidar Ciro Gomes para ser candidato a presidente da República no próximo ano, 2026. Então o Ciro, que há até 3 meses não tinha nada, agora tem de forma palpável a possibilidade de ser candidato a governador no Ceará, com chance real de vitória, ainda mais se tiver o apoio do bolsonarismo, do PL, e a possibilidade, caso ele realmente entre dentro dessa nova agremiação, desse novo partido vindo da fusão entre PSDB e Podemos, a possibilidade de disputar a eleição presidencial pela 5ª vez, Flávio. Professor, te espanta o fato dele se propor a essa situação de ser candidato a presidente da República novamente, até porque ele havia declarado que não seria mais, né? Foi muito dolorosa para ele em 2022 a campanha, né? Ele começa com 10%, termina com 3%. Sim. 3%. Então foi um golpe muito duro no Ciro, né? Mas hoje, nessa polarização que a gente vive e com a alta rejeição que tem Bolsonaro e tem Lula, você acaba criando alternativas para que terceira via possa se fidelizar e se colocar no cenário. E o Ciro tem uma vantagem nesse aspecto, ele é conhecido, né? Ele não precisa trabalhar a imagem, talvez ele precise quebrar alguns tabus, porque ele de vez em quando se destempera, né? De vez em quando ele alopra, como a gente diria no popular. Mas tem muita gente que olha pro Ciro e diz assim, cara, ele é meio maluco, mas ele sabe o que fala. Ele é muito inteligente, né? Tem muita gente que leva para esse lado. E aí tá nas mãos do Ciro Gomes agora definir o futuro dele. Se como candidato a governador do Ceará, ou se na ausência do Bolsonaro e na ausência do Lula, uma candidatura à presidência da República. Ele andou falando para as pessoas próximas, Flávio, que ele iria se o Lula não fosse. Sim. Se o Lula não for candidato, se o Lula for candidato, eu tô fora. Eu vou disputar o Ceará. Agora, se o Lula não for candidato, aí eu posso me assanhar e tentar essa prerrogativa. Mais um dos nomes aí se fortalecendo para 2026. Caiado já lançou seu nome pelo União Brasil, Ratinho Júnior já lançou seu nome pelo PSD,
Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, recém-filiado ao PSD, também lançou o seu nome como proponente, como possível candidato. O Zema tem falado claramente que ele é pré-candidato a presidente da República. O Tarcísio, muito embora não tenha colocado o seu nome à disposição de ninguém, ele sabe que ele é um plano B considerável caso o bolsonarismo não tenha o seu candidato raiz. E ontem, inclusive, o Caiado chegou a dizer numa entrevista que se for eleito presidente, ele anistia o Bolsonaro, né? Daria o perdão ao Bolsonaro. Então, aos poucos, as peças vão se movimentando e o cenário para 2026 vai ficando bastante interessante. Aqui no Jornal da Cidade, você ouve o comentário de quem entende do assunto. Ele é professor, historiador e cientista político, Raul Borges. 7h18. Jornal da Cidade. E o Átila não deixa de ter razão. O Átila diz assim, ó, Ciro Gomes é um profeta. Ele conseguiu prever tudo que ocorreu no governo Bolsonaro e no governo Lula. Abraço, Átila. Com a gente também aqui, Flávio Silva. Aliás, o Ciro, Raul, se você pegar algumas declarações dele lá de 1990, 92, 98, o cara realmente parecia um profeta, né? Continua a fala dele sendo muito atual, né? É verdade, Flávio. Temos participação por aí, né, João Vitor? Tem o Tontini ali que mandou mensagem pra gente. Deixa eu achar ali onde a gente parou, Flávio. Você viu? Muito bem, o Noé. Né? Noé, tá aí, ó. Buenas gurizadas, já estamos na produção. Abraço, Tiso Noé. Produção do quê, hein? O que o Noé tá fazendo, Noé? Mandou uma foto pra gente aí. Tá bonito isso aí, Noé. É, foto do quê? De pão com salada, com mortadela, sanduíche, é isso? Essa foto é do Noé? O Noé tá fazendo hambúrguer agora? Isso é hambúrguer? Tá na produção lá. É pão com mortadela e alface. Só não vou pedir pra mandar uns 3 pra cá, porque hoje a gente tem café especial. Hoje o evento é exclusivo lá na Nádia, né? Bom dia, Rádio Cidade, que Deus abençoe todos vocês, diz a Doralice. Obrigado, Doralice. Bom dia, Rádio Cidade. Esse cachorro está perdido no bairro Areal. Atende pelo nome de Chorão. Chorãozinho tá sozinho lá, diz o Tontini. Lá no Areal, né? Tipo um dálmata, né? Que cachorro bonito, né? Parece. Cachorro bonito. Caso alguém queira encontrar ou tenha perdido o cachorro, chama pelo WhatsApp 47991958051. Liga lá, o Chorão está esperando pelo seu dono, pela sua dona. Lembra, professor, que falamos do Ciro há pouco mais de um mês? Acho que é a última cartada do Ciro, diz o Felipe. O Felipe, é que ele é novo ainda, o cara tem 67 anos, né? Pra política, é jovem. Se você pensar que o Lula tem 78, o Bolsonaro tem 70, então daí você tira, né? Sim, claro, né? Eu não faço gestão de carreira de ninguém, de político nenhum. O Ciro foi candidato a presidente 4 vezes e mais uma vez o cenário de 2026 sugere aí uma polarização um pouco diferente, com nomes diferentes. Será que ele é capaz de furar essa bolha? Se ele não for, amigão, talvez recorrer à candidatura ao governo do Ceará não seja algo tão ruim para a carreira do Ciro.